Olá, é com alegria que estamos mais uma vez reunidos em pensamento e em sentimento para a reflexão de mais um tema do Evangelho de Jesus. Vamos silenciando a nossa mente, tranquilizando os nossos corações e juntos vamos rogar a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, que nos fortaleça no propósito de ajudar e servir na seara do bem. Nosso tema de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, capítulo 24, itens 11 e 12, que traz a citação de Mateus, onde Jesus fala: "Não são os que gozam de saúde que precisam de médico." Queremos, na mensagem de hoje, mostrar a importância dos ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita na vida daqueles que ainda continuam no caminho do erro. Embora todos nós sejamos imperfeitos, há pessoas que acreditam serem autossuficientes, que não erram jamais. Esses pensamentos distorcidos é próprio do orgulho que temos em nosso espírito. Com isso, necessário lembrar que o grande mal que assola a humanidade não é a falta de dinheiro, e sim a ignorância em relação às leis de Deus. O homem passa a viver como se já não precisasse de mais nada, além do comer, beber, vestir-se. Para estes, lembra Jesus, não é chegada a hora do ensinamento de Deus, mas sim para aqueles que já se conscientizam da condição de imperfeitos e que buscam a verdade espiritual. A citação inicial de Mateus está inserida num contexto onde Jesus, em suas orientações ao povo, viu assentado na alfândega, era um local onde cobravam seus impostos à época, um homem chamado Mateus, e disse-lhe: "Segue-me." E ele levantou-se e o seguiu. E acontece que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se junto com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: "Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores?" Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: "Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes." E Kardec explica no Evangelho segundo o Espiritismo, nestes itens 11 e 12, que Jesus dirigia-se sobretudo aos pobres e deserdados, pois eles são os que mais necessitam de consolação, e aos cegos e humildes e de boa fé, porque eles pedem que lhes abram os olhos, não aos orgulhosos, que creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Deus, em sua misericórdia infinita, apiedado de nossa miséria espiritual, enviou à terra seu Filho bem-amado, que também é conhecido como médico das almas, a fim de que nos socorresse em nossa precária saúde espiritual. E esse médico das almas mostrou que a sua vinda à Terra trazia a proposta de socorrer, especialmente aqueles que ainda não estavam devidamente enquadrados no contexto do equilíbrio, o que em realidade era ainda e é a grande maioria das pessoas deste mundo. Jesus sempre se prontificou a nos orientar de forma amorosa para que tenhamos saúde plena, ou seja, o necessário equilíbrio entre as duas naturezas de que somos portadores, a física e a espiritual. No momento, por mais que nos esforcemos, podemos contar em nossa intimidade com muito mais defeitos a serem vencidos do que virtudes já adquiridas. E naturalmente, tais defeitos e inferioridades se caracterizam como as doenças que precisam de cura urgentemente, se é que pretendemos desfrutar de um pouco de paz e felicidade. E na passagem que cita Mateus, vemos a modéstia e humildade de Jesus. Ele, o espírito mais elevado moral e espiritualmente que já esteve entre nós, fazia questão de sentar-se junto a homens considerados pecadores. Os publicanos, profissão de Mateus,
daquela época, né, incumbidos de colher os impostos do povo judeus para entregar aos romanos. Por esse motivo, eles eram considerados impuros pelos judeus. E Jesus então mostrou que veio ao mundo para atender aos enfermos, não apenas do corpo, mas principalmente aos enfermos do espírito. Ou seja, todo aquele que erra, que se conscientizou de seu erro e que busca arrependimento com humildade. Por esse motivo, os espíritos costumam dizer que a Terra é um grande planeta, hospital-escola, em que nossas almas buscam a saúde integral através do aprendizado do equilíbrio. Vivemos tempos maravilhosos de longevidade, em que a medicina descortina novos medicamentos e técnicas variadas, a fim de nos prolongar a juventude, a vida do corpo, tanto quanto erradica doenças antes impossível de serem dominadas. A medicina terrena nos oferece as opções que restabelecem e mantêm o ajuste do corpo. E os ensinamentos de Jesus Cristo dão a base para a verdadeira saúde espiritual. O auxílio médico e medicamentoso, aliados ao Evangelho de Jesus, uma vez colocado em prática, são capazes de fazer o homem verdadeiramente saudável. Jesus trouxe para nós todo um programa de saúde do espírito, e o seu evangelho é sublime repertório de diretrizes e consolações para os males da nossa vida. Conforme afirma o benfeitor Emmanuel, todas as indicações do sublime formulário primam pela segurança e concisão. E Kardec linka a passagem de Mateus no item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo com a responsabilidade da mediunidade, e que há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de usarem mal. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade deverá ser atributo exclusivo dos que têm maior merecimento. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos flexível aos espíritos em geral. O bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. E não só os que trabalham com a mediunidade a serviço de irmãos necessitados que precisam desenvolver as virtudes, mas todos nós que buscamos nossa melhoria contínua. E de que forma podemos fazer isso? Combatendo firmemente o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a preguiça que nos escraviza dentro das nossas ambições. Assim estaremos erradicando estas chagas do nosso âmago e aprendendo a doar, a fazer ao outro o que gostaríamos que nos fosse feito. Jesus, como citado na passagem inicial, só pode ensinar quem quer aprender, quem tiver a coragem de querer que seus olhos sejam abertos, ou seja, deixar o orgulho de lado, entender-se como cego espiritual, que não conhece a verdade, e colocar-se humildemente em posição de aprendizado. E se somos ainda capazes de guardar todos esses sagrados remédios ao alcance de nossa alma em cada momento de nossa existência, lembremos que Jesus nos deixou, porém, o melhor remédio para a cura de nossas almas, um medicamento universal capaz de erradicar todas as dores, suavizar todos os sofrimentos, desenvolver em nós a saúde suficiente para prosseguirmos a nossa jornada. Esse remédio é o amor. Amai-vos uns aos outros, receitou o sábio doutor Jesus. Mas é importante que saibamos que nenhuma doença pode ser curada se insistirmos em manter a receita no bolso, sem ingerirmos as doses necessárias do remédio curativo. É necessário que façamos uso profilático desse elixir, o amor, diariamente, sem limites de dosagem. Agora mesmo há sob nosso teto alguém
alguém a quem o nosso amor pode fazer grande diferença. Em todos os instantes, o amor é remédio aplicável, até mesmo na solidão podemos fazer uso dele, elevando a Deus uma prece por aqueles que amamos ou por aqueles que ainda não aprendemos a amar. Assim, as sábias e oportunas lições de Jesus Cristo nos foram entregues para que tenhamos saúde plena, abrangente e que traz o lenitivo necessário para as nossas enfermidades da alma, as nossas dores. Finalizamos com uma passagem de Emmanuel que diz: sim, somos espíritos enfermos, com ficha especificada nos gabinetes de tratamento instalados nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Mestre Jesus, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo se o doente persiste em fugir do remédio. De alguma forma somos todos doentes. Os remédios estão disponíveis. Façamos uso deles sistematicamente, buscando-os nas farmácias da terra ou no coração de Jesus. Muita paz a todos.